Gomes já a postos, hora de falar sobre política. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente nesta segunda-feira. A semana começando com muitas novidades boas e no final de semana nós ficamos sempre acompanhando, né? Embora em alguns momentos a gente não esteja no plantão, mas a gente fica assim de olho nas redes sociais e acompanhando assim o que é que os políticos estão dizendo, estão fazendo. Uma das declarações que pegaram bastante repercussão nesse final de semana foi uma do senador Renan Calheiros em relação à conjuntura política. Mais uma vez o senador voltou a elogiar o prefeito de Maceió. A primeira oportunidade do senador Renan foi lá atrás, quando teve a inauguração daquele trecho da Serra da Catita, né, que é lá em Ibateguara e Colônia Leopoldina, um trecho ali entre as duas cidades. E ele, na ocasião, ele também fez um elogio muito forte e contundente à família Caldas e estendeu a JHC. Dessa vez, ele estava falando ali sobre a situação lá de Piranhas, ele fez uma visita lá ao município de Piranhas, ele alocou recursos para que fosse criada uma feira do gado, né, um curral ali, para que a população da cidade possa participar desses eventos aí envolvendo essa questão da agropecuária. E na fala de Renan Calheiros, ele falou sobre o prefeito da cidade, né, elogiando o prefeito, que o prefeito era um bom administrador, mas aí no meio ele incluiu o prefeito de Maceió, JHC. Do nada, ele falou do prefeito de Maceió. Vamos ver esse trechinho, um trechinho curto, mas que o senador Renan, ele elogia JHC. E olha, que aqui em Alagoas nós temos muitos bons administradores. Temos até um grande administrador na nossa capital, o prefeito de Maceió, JHC, que é um grande administrador. É um trechinho curto, onde ele estava ali falando sobre a conjuntura política e ele falou sobre JHC. A fala de Renan Calheiros, ela está sendo interpretada como mais um aceno, né, mais um afago da família Calheiros para a família Caldas, né? Isso tem um motivo importante, as eleições de 26, Renan está apostando que JHC venha para o grupo político dele, não para ser candidato a governador, mas de repente para ser candidato a senador. Já que são duas vagas nas eleições de 26, e ele está querendo que JHC faça esse aceno, ou que pelo menos ele não lance o grupo político atualmente formado por JHC e alguns outros partidos ali e algumas figuras importantes, não lance pelo menos 2 candidatos na chapa, que seja pelo menos JHC e na outra chapa que tenha pelo menos Renan Calheiros. Seria uma chapa branca, como já aconteceu no passado, né, entre Renan Calheiros e Teotônio Vilela. Eles não eram declaradamente assim apoiados, não estavam juntos na chapa, mas acabaram que fazia essa dobradinha e os dois acabavam ganhando as eleições. É isso que ele quer. Mas só que lá no meio do caminho existem outros candidatos que já se colocaram à disposição da sociedade, que no caso Arthur Lira, um candidato fortíssimo, deputado federal, o pai dele já foi senador e ele quer recuperar essa vaga de senador que foi tirada do pai dele lá atrás pelo Rodrigo Cunha, atualmente vice-prefeito de Maceió. Agora, há uma informação, né, também ainda de bastidores, a gente não viu choradeira na internet, né, de quem foi dispensado, mas a informação é de que pessoas ligadas ao próprio deputado Arthur Lira e que é pretenso candidato ao Senado, como você bem colocou, já teriam sido afastadas, inclusive, do próprio município, o que seria um aceno também, e isso interessa muito à família Calheiros, né? Romper essa relação do JHC com a família, aliás, com o grupo político envolvendo o Arthur Lira. E há essa informação de que pessoas muito próximas ao próprio parlamentar foram retiradas da gestão municipal. Então, de alguma forma, parece que o aceno está sendo bem entendido aí pelo JHC, que ficou em silêncio, né, até agora, não tem se pronunciado, não foi para a inauguração da Serra da Catita, né, mas está sempre próximo de alguém do PT, né? Surgiu no final de semana uma foto dele ao lado até do Luizinho, né, que é aliás, o próximo presidente nacional do PT, apoiado pelo Lula. Então, tem alguma coisa no ar. O Siqueira do PSB, presidente nacional, né, até então, declarou naquele momento que pode dar bom para todos, né? Mas será que Arthur Lira vai se convencer? Eu falei Luizinho, mas é Edinho. Edinho Silva, do PT. Silva. Será que Arthur Lira vai se convencer nessa puxada de braço aí de JHC para o Senado de manter a sua candidatura para deputado federal, mais uma vez, para a reeleição? Eu acho que essa vai ser a grande cartada. Né? O Marcos falou algo que é concreto, tá? Realmente, algumas lideranças da Secretaria Municipal de Educação, a secretaria que hoje é controlada pelo Arthur Lira, né? Tem uma pessoa que está lá, o secretário, ele aí foi indicado pelo Arthur Lira.
Antes era a Jó Pereira, também indicada pelo Arthur Lira, mas aí continua esse grupo político lá. Mas só que as lideranças, aquelas cargos de chefia, de coordenação muito importantes da Secretaria Municipal da Educação, foram retiradas, né, foram substituídas. Isso tudo está no Diário Oficial do município da semana passada. Isso poderia ser uma movimentação de que realmente JHC e Arthur Lira estariam se distanciando. Na última sexta-feira, o Arthur Lira participou de um evento na ADEFAL. Ele foi questionado pelo nosso repórter Rogério Costa sobre essa questão, ou melhor, pela Priscila Espíndola, naquele momento, que estava ali participando daquele evento, cobrindo. Ele fez uma pergunta para Arthur Lira sobre JHC. E Arthur Lira disse que se mantém firme como um soldado, elogiou inclusive JHC, dizendo que queria vê-lo governador de Alagoas. Bom, o discurso se mantém, né? Vamos ver como é que essa costura, esse xadrez vai se formar. É a dúvida shakespeariana de JHC, ser ou não ser, né? Ser ou não ser. Vamos falar do presidente, o candidato a presidente nacional do PT. Pronto, o Marcos já falou aqui, já adiantou, e nós temos essa foto mostrando realmente o candidato a presidente do PT, aquele que é apoiado pelo presidente Lula, pelos ministros do PT que estão ali. A cúpula nacional do PT apoia o candidato Edinho Silva, que já foi prefeito de Araraquara, lá em São Paulo, já foi ministro das Comunicações e hoje é candidato apoiado por Lula para ser presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos acompanhando essa conjuntura aí local e também nacional, falando que esses candidatos à presidência do Partido dos Trabalhadores estão se movimentando muito. Nesse último final de semana, tiveram 2 eventos das 2 chapas importantes aqui que estão na disputa da presidência do Partido dos Trabalhadores. E uma das fotos que surgiram nas redes sociais foi justamente do Edinho Silva, né? Se a gente pudesse congelar aquela imagem do Edinho Silva junto com o Paulo Dantas e junto com o Ronaldo Medeiros, também com o prefeito JHC, seria importante para a gente realmente fixar isso aí. O Edinho Silva, além de participar, pronto, essa imagem aqui, se a gente pudesse congelar essa imagem, só para mostrar o seguinte, JHC, ele recebeu em seu gabinete o Edinho Silva, que é candidato a presidente do PT, e também recebeu, o Edinho Silva também foi no gabinete do Paulo Dantas, tá? Mostrando essa boa articulação que existe aí do Partido dos Trabalhadores aqui no âmbito local. Antigamente, seria improvável o prefeito de Maceió receber alguma liderança do Partido dos Trabalhadores, coisa que, na verdade, não está sendo muito clara nos últimos dias, né? O prefeito tem sido visto com muitas lideranças do PT, muitas lideranças, muitos ministros ligados ao presidente da República, que existe também uma ideia aí por trás de tudo isso, que é justamente o entorno da nomeação da tia dele, Marluce Causa, procuradora do Estado de Alagoas, procuradora de Justiça, como ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ainda não foi feita essa nomeação, está todo mundo esperando quando é que o presidente Lula vai fazer essa assinatura. São 3 nomes que estão na disputa e Marluce Caldas figura nessa liderança aí. O que nós sabemos é que o prefeito tem se aproximado muito, tem conversado, e nas redes sociais o Edinho, ele fez um elogio muito claro também ao prefeito de Maceió, inclusive dizendo o seguinte, que é importante juntar essas forças contra o fascismo. Já pensou? Olha aí, foi pesada essa. Foi. Hein? Vamos finalizando aqui com a outra informação. O João Campos assumiu aí, sem JHC presente, a presidência nacional do PSB. Olha, eu não estava presente, tá? O Marcos também não estava presente, você também não estava presente. Não estávamos. Então, assim, o que nós sabemos, pessoas próximas ao prefeito JHC, que ele não esteve lá em Brasília para participar desse evento. Todo mundo estava na expectativa. Se o prefeito JHC participasse do evento, seria um aceno claro de que ele iria se filiar, ou pelo menos dar um apoio a João Campos, que é uma pessoa que tem muita proximidade com ele. O fato é que, oficialmente, o prefeito não participou dessa solenidade, mas na ocasião, João Campos, né, que é filho do Eduardo Campos, que foi morto lá naquele acidente aéreo em 2014, e também bisneto do Miguel Arraes, que foi governador, e os dois, tanto Eduardo Campos como o Miguel Arraes, já comandaram o PSB lá atrás. Então agora é só o momento de eles retornarem essa conjuntura e fortalecer o partido, dessa vez colocar o partido com a força jovem, que é o prefeito do Recife. Na sua fala, o prefeito João Campos, agora presidente nacional do PSB, ele falou quais são as metas dele como presidente nacional dessa sigla. Vamos ver. Essa história do nosso partido siga viva. Eu conto com vocês. Esse time está pronto para fazer um grande trabalho. Vamos botar o PSB para falar para fora do muro. Vamos gravar o muro. Vamos construir pontos. Vamos aproximar aqui da explosão da política para perto da gente. Vamos trazer a
só fazer um comentário rapidinho. Olha, só para a gente finalizar, fechar essa situação aí, João Campos tem 2 missões importantíssimas a partir de agora. A primeira delas é de, como presidente nacional do partido, convencer o presidente Lula de que a melhor chapa para 2026 é Lula-Alckmin, que já está ali. Alckmin é atualmente filiado ao PSB. E a outra missão importante dele é tentar derrotar Raquel Lira como candidato a governador lá em Pernambuco. Raquel Lira tem se mantido uma liderança forte, participado de eventos nacionais e tem demonstrado ter muita força política no estado, inclusive trazendo para si alguns prefeitos que eram do PSB, trazendo para o partido novo dela, que é o PSD. Então, João Campos tem 2 missões importantíssimas até 2026. Pois é, mas ele faz uma trajetória muito parecida com a do pai, né? Você era mais jovem, você também, mas foi exatamente assim, quando ele tomou posse do PSB, essa expectativa de construir uma caminhada com sonhos maiores. É claro que ele é muito jovem, né? Primeiro teria que ser testado como governador de Pernambuco, que também foi uma missão encarada pelo pai, mas um detalhe importante, o PSB se renovou, né? O discurso do PSB se renova com a chegada do João. Agora, e o PT? Não é? Estava lá o Lula, tal, vendo toda aquela energia nova ali, mas mais uma vez sendo o nome para mais uma missão novamente representando a esquerda. Enfim, o PSB está fazendo o dever de casa, né? Investindo na juventude e criando novas frentes. E só para botar mais lenha nessa fogueira, uma pomba me falou, que é a pomba do PSB, que, obviamente, o JHC, em termos de estratégia digital, e você que domina muito essa área, a estratégia digital que ele usou, como o Instagram, tendo uma grande ferramenta, quase como uma TV própria, é a mesma do João. Os dois eram muito parecidos, né, no modo que conduziram as suas campanhas municipais para prefeito, de reeleição, na presença no Instagram. E são amigos, tá? Já militaram no PSB quando o Jota também foi eleito pela primeira vez aqui em Maceió. Isso, exatamente. Vamos finalizando o Boletim Gazeta de hoje. Agora, meninos, com uma linda imagem. A gente vai encerrar hoje, porque depois de mais de 50 dias separados e 3 tentativas frustradas, o labrador Ted finalmente chegou a Lisboa para reencontrar a Alice, uma menina autista não verbal de 12 anos. É um cão de suporte emocional que havia sido impedido de embarcar com a família após a companhia aérea barrar a presença dele no voo. Para proteger emocionalmente a filha, a família optou por não levá-la ao aeroporto. A Alice ficou em casa dormindo enquanto a mãe foi buscar o Ted. O voo com o cão de assistência pousou na madrugada de sábado e os dois já estão juntos novamente. Olha aí, boa notícia. Parabéns aí para a família que conseguiu essa missão. Alerta também para as companhias aéreas, né? Esse rigor todo em relação ao transporte de animais tem que ser muito bem administrado, porque tem casos e casos, não é verdade? É uma história muito bonita, a gente ficou acompanhando, estava todo mundo torcendo para ver esse encontro, mas como tem que preservar a saúde dela, foi correto evitar também grandes emoções, né? Mas já estava chorando, ó, desde antes, com essa linda imagem. É isso, a gente encerra o Boletim Gazeta desta segunda-feira, 2 de junho, dessa forma. Às 10h45 da manhã, a Mara Almeida chega com outras informações no Gazeta News Manhã. Continue aqui com o melhor da programação na News. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.